Se eu estou do lado de cá e você está do lado deste lado da tela, então salve, salve habitantes deste planeta Tela, e eu sou o Jaime Lima Neto. Estamos em mais uma aula do nosso curso de Python. Nessa aula nós vamos entrar no módulo 8, tá? Vamos tratar sobre pandas, tratamento de dados com Python. Se prepara, porque este módulo inteiro é o que os cursos não te mostram, porque eles escondem isso. Você vai começar a aprender o macete de verdade de como trabalhar dados no nível Jedi. Então, sem mais delongas, nós não fugimos das tradições, então vamos direto para a nossa curiosidade inútil. Os pandas são os únicos entre os ursos que são completamente herbívoros e praticamente só comem bambu. Como a celulose do bambu não produz muita energia, os pandas precisam se alimentar com muita frequência. Sim, é verdade, porque na prática o organismo dele não foi feito para isso. Tá? Então eles comem de vício mesmo, e você ainda reclama da sua dieta. Sei não, hein? Então, na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre data frame e séries. Tá? Então vamos tratar, aprofundar, já que a gente já aprendeu a mexer com módulos, com pacotes. Agora vamos especificamente sobre esse, que é uma ferramenta perfeita para a gente trabalhar de dados de forma muito mais prática, muito mais precisa e dinâmica, tá? Então, partiu, vinheta! Então vamos nós! Nessa aula nós vamos entender primeiro quais são os tipos de dados que o Pandas trabalha, tá? Quando estamos trabalhando com dados tabulares, né, com banco de dados, planilhas, etc., o Pandas é uma ferramenta e ela é muito utilizada em todo o mundo para tratar dados. Tá? Ele vai permitir você explorar, limpar ou processar dados com o que ele chama de data frame, tá bom? Então, você vai ter as suas entradas de arquivos, que podem ser os mais diversos tipos de dados. Tá? Ó, CSV, Excel, ou seja, qualquer tipo, HTML, PDF, ele é muito dinâmico. Ele consegue transformar nesses data frames para ele trabalhar. E aí também consegue exportar para você. Então, olha que facilidade. Você consegue ter diversos tipos de inputs de entradas para que ele trabalhe, você pode manipular em cima disso, e com isso você consegue fazer diversos tipos de outputs, ou seja, exports para você. Então assim, ele é muito, muito bom por causa disso, ele é muito prático. Quer aprender na prática o quão prático é isso? Olha só, lembra quando a gente trabalhava com esse arquivo CSV, com o nome dos alunos? Vou criar aqui esse arquivo de novo, vou aqui abrir a nossa lista, ó, o arquivo está aqui. Legal. A gente tinha que fazer um monte de dados. E a gente vai trabalhar sobre ele assim que a gente entender um pouquinho o que é, o que são, né? Como é que trabalha o data frame. O data frame é a estrutura de organização que o Pandas entende por linhas e colunas. Tá? E as séries, especificamente, são as colunas que o Pandas trabalha. Tá? Então vamos direto colocar a mão na massa. Aqui a gente já aprendeu no módulo anterior como a gente instala, né? Como é que a gente faz a instalação de um pacote no Python, tá? Então, no caso especificamente, lembrando, dentro do Google Colab, coloca a exclamação na frente para que ele reconheça que é um código, né, para você colocar no terminal e não no Python. Tá? E pip install é um código não de Python, mas do terminal, da sua tela preta, do seu prompt. Olha só, executei, está aqui procurando as dependências, faz a instalação, instalou o nosso Pandas, maravilha. Agora nós podemos fazer o que? Um import. O mais comum para você utilizar é a abreviação PD. Então, importe pandas como uma tabela PD. Não tem nada demais até aqui. Tá? Até aqui, tudo normal. Ok? Então, importei. Veja só agora. Eu vou criar uma variável chamada dados e vou importar para ela, eu chamei o PD, que é do pandas. E agora eu vou falar assim, olha o input. Leia um CSV e eu passei o alunos. Executei, pronto, já foi, rápido. Tá, mas já me serve de que isso? Olha isso. Eu tenho um método no Pandas chamado head. E agora eu vou chamar dados.head. Ou seja, ele me exibe já no formato de tabela. Olha como ficou fácil trabalhar. Tá? Assim como a gente aqui clicava 2 vezes para exibir, agora eu já tenho na minha estrutura de dados. Eu já tenho a minha tabela toda bonitinha, ele já leu automaticamente, já separou o nome, e-mail. Lembra que a gente fez aquela classe para tratar
qual é o nome da coluna, me dá os dados, exporta. Ele já fez tudo isso para a gente. Quer ver um exemplo? Eu quero uma lista com todos os meus e-mails. Eu quero essa série aqui, essa coluna, e-mail, tá? Então, olha só, eu só passo dados como uma lista. Eu peço só a chave e-mail, que ele já entende automaticamente que isso aqui é o cabeçalho. Eu vou executar e olha só, ele automaticamente me deu tudo. Muito rápido, muito prático, muito mais rápido do que a gente estava fazendo antes. A gente precisou passar por aquela etapa, para quê? Para que a gente conseguisse entender o funcionamento. E agora o Pandas já trouxe isso de forma muito mais dinâmica. E olha que interessante, na aula anterior a gente trabalhou já com dados dinâmicos, onde você começou a experimentar um pouco mais da força de um Jedi. Tá? Agora eu falei para você exercitar, né, organizar em colunas, usar aquelas classes. Eu espero que você tenha exercitado, isso é importante. Mas olha só, vamos refazer aquela tarefa, vamos ver como o Pandas trabalha com isso. Tá? Ó, importar, né, isso aqui a gente fez na aula anterior, e a mesma variável, ok, tá, tá funcionando normal. E agora vou também importar o JSON como nós fizemos também na aula anterior. Até aqui não tem nada diferente. Tá? Agora veja só, vamos abrir aqui de novo. A gente tinha visto que era esse results que a gente queria, porque tinha essa lista para trabalhar, para tratar. Naquela listagem que a gente viu aqui, estava já tratado bonitinho. Olha como o Pandas ele facilita o nosso trabalho. Tá? Eu vou chamar de DF, é muito usado inclusive o PDF, é abreviação de data frame, só para a gente trabalhar os dados. Ali eu chamei de dados, aqui eu vou chamar de data frame. Tá? Eu vou chamar o Pandas e vou dizer agora o seguinte, ó, me pega um data frame, ou seja, ele vai tratar sozinho para mim, ele vai reconhecer. E quem eu vou passar? O data, esse cara aqui. Que objeto eu quero dentro dele? Eu quero o results. Tá? Só isso. Já executou. Pô, será que funcionou? Vamos ver. Nesse caso, você lembra que ele era um volume de dados muito grande. Então, se eu colocar esse head assim, genérico, ele vai ficar muito grande e não vai dar para a gente trabalhar. Já vou dar uma outra dica. Olha que legal. Vou chamar df.head, só que eu só quero que ele me exiba as primeiras 10 linhas. Executei. E olha só. Ele já fez. Ele já reconheceu que é um JSON. Ele já tratou todo o JSON. E olha só. Cada chave está aqui, ó, organizado. Ó. Então eu tenho ID, Site ID, Title, Seller. Aqui no caso ele tem um outro dicionário dentro. Tá? O preço, Prices, ou seja, porque pode ter mais de um preço, ou variação, ou desconto. Aqui também é outro dicionário. Sale Price, ou seja, tá tudo que a gente tinha encontrado aqui. Ó. Ele já agrupou, tratou e transformou em colunas. Olha que incrível! Ó, o preço, e olha como a gente falava, tem um monte de coluna aqui, e dentre elas tem sold quantity, ou seja, o número de itens vendidos. Lembra que a gente falou, você está fazendo um trabalho de varejo, você quer começar a vender, ou a tua empresa vender celulares pela internet, você quer importar da China, fazer dropshipping, que está muito na moda, e aí você quer saber quanto está sendo vendido. Tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, já tem um aqui formato de tabela bonitinha, fácil de manipular. Tá bom? E aí, e olha só que incrível, quais são, tá, isso aqui já é muito legal para trabalhar como um todo, mas aí é só isso que o Pandas, ele pode oferecer pra gente? Não, por incrível que pareça, Jovem Padawan, isso é apenas o começo, tá? Olha só, a gente viu isso aí, eu quero saber, por exemplo, nos itens vendidos, esse cara aqui, ó, sold quantity, eu vou até salvar qual foi o que mais vendeu. Então eu vou fazer o seguinte, ó, df, tá? Eu vou pegar essa coluna, sold quantity, e eu quero saber qual foi o máximo de vendas que ele conseguiu. 8.745. Olha que incrível. Tá? Ou seja, uma linha de comando, um código muito rápido, e eu já sei qual é o volume do item mais vendido de todos esses dados que a gente capturou pela API do Mercado Livre. Isso, gente, é em tempo real. Isso aqui é verdadeiro. Eu acabei de clicar, acabei de fazer. Lembrando que eu ensinei na anterior como é que você pode fazer isso com qualquer categoria. Então, assim, eu quero vender produto pet, eu quero vender
barbeador, qualquer item você pode fazer para descobrir e fazer estatísticas de mercado. Olha que legal, e é isso que não te ensinam. Eu estou te dando já a faca e o queijo na mão. Faça isso, coloca projeto, já começa a colocar no LinkedIn e você já consegue vagas no mercado. É sério isso. Tá? Ou seja, a partir daqui eu estou te colocando para você começar no mercado. Você já consegue um emprego legal, tá? Já começando a atuar com isso. Ah, mas já eu não quero fazer isso. Sei lá, eu sou um dentista. Tá? Você já consegue fazer a análise dos atendimentos que você faz, dos seus pacientes, é muito mais dinâmico, tá bom? Mas vamos continuar, não é só isso não. Outro método super legal que o Pandas tem é o Describe. Por quê? Aqui é fácil, a gente tem aqui, eu posso olhar, vou caçar, olha só o que, é que tem de legal, promotions, vou ficar caçando tudo que tem de legal, que tem de bom, né? O Pandas já faz isso para você. Quando você faz o Describe, ele já vai fazer uma análise de todos os dados que você capturou por ali. E olha só, executei. Olha que genial. Ele está dizendo aqui quais são as suas colunas, tá? Quantos itens ele encontrou, tá? Enfim, já te dá o mínimo, o máximo, ou seja, e olha que legal, o percentual de cada um deles entre eles para você ver a variação. Vamos verificar se está certo. Veja só, eu disse que no meu StoreQuant o meu máximo era 8.745, tá? Então olha só, StoreQuant, o máximo é 8.745, legal. O mínimo é 0, ou seja, não teve venda. Ou seja, olha que incrível esse volume de trabalho que a gente consegue, tá? Então assim, isso aqui já vai valer, estou esticando um pouco mais porque esse é de introdução, mas para a gente finalizar já e você já começar a manipular de forma muito mais dinâmica, porque como eu falei, aqui legal, você está lendo a tabela, você está vendo os dados, mas o que você vai fazer com isso? Tá? Então vamos selecionar dados para a gente começar a trabalhar com eles, porque isso que é legal. E o Pandas já te permite isso, então veja só, vou pegar DF, né, porque o data frame, aqui eu selecionei uma série, como a gente fez ali em cima, tá? Mas olha que legal, se eu passar um outro array dentro disso, eu estou dizendo para ele o seguinte, eu quero que você reconstrua essa tabela, reconstrua esses dados, e eu quero somente com esse valor. Então veja só, eu quero uns dados com um título, por quê? Porque o título é o nome do produto, lá no Mercado Livre. Eu quero o preço, o price, como é que você tá aqui, ó, price, tá? O título tá onde? Tá aqui, ó, título. Mas já mesmo, o título não apareceu aqui, porque não é dado para trabalhar, tá? Ele não é dado dinâmico, aqui ele está trabalhando de forma dinâmica, então ele precisa de números, tá? Eu vou pegar o StoreQuant, eu vou copiar aqui para não perder não digitar errado, eu sempre digito errado, então não. Se eu fizer só isso, ele já transformou em novos. Eu vou até manipular mais rápido, olha só, vou pegar o head, você já aprendeu ali em cima, e vou pegar as 10 primeiras linhas dele. Olha só, olha que legal. Eu já reconstruí essa tabela inteira dessa forma tão rápida. Não precisou fazer aquele for, map, nada disso. Já está reconstruído, já está em formato de tabela e agora você já consegue manipular. Tão rápido como assim a gente acabou de fazer. Tá? Aí olha só, vou chamar agora assim, ó, dados, tratados, é igual. Vou transportar tudo isso para uma variável. Beleza? Então, olha só. Além disso, além da gente já agora conseguir manipular essa tabela nova que a gente já tem, agora, para a gente finalizar essa aula inicial, essa aula 1 desse módulo 8, eu vou agora exportar isso, para você ver como ele é dinâmico, como a gente consegue trabalhar isso de forma muito rápida. Acabei de receber esses dados, peguei da internet, tratei ele, separei as colunas que eu preciso e agora eu já vou imediatamente transformar no Excel, por exemplo. Tá? Olha só, então vamos lá, dados, tratados, porque é essa que eu quero fazer, ponto. Para quem eu quero fazer, o Google Colab vai até me dar as sugestões, eu quero ir para o Excel, legal. Nesse Excel, eu vou chamar de quê? Dados, tratados, ponto, x, lsx. É assim que é o formato. Isso. Sheet name. Tá? Por que sheet name, Jaime? É o nome da aba lá do Excel. Então vamos chamar de produtos vendidos.
Eu vou executar. Ele já executou. Olha só, vou dar um refresh. Viu? Imediatamente, parece mágica, né? Ele já criou um Excel para mim com essa tabela. Já, perdão, deixa eu exibir aqui para você essa tabela. Dados tratados.reg 10. Com essa tabela para você de forma rápida, dinâmica e muito prática. Então, ou seja, a partir de agora, já com essa aula, você recebeu um monte de dados para baixar. CSV, Excel, não importa o valor, ou até como esse aqui na internet. Tá? Você precisa fazer um gráfico muito rápido, separando somente algumas colunas. É muito mais rápido que Excel. Olha só, qual seria o nosso passo para isso? Olha como foi rápido. Instalamos o Pandas, importamos o Pandas. Tá? Na sequência, fizemos, no caso, você faz a importação de como você precisar, seja pela internet, como está aqui, seja pelo Red CSV. Então, se você vai ler um CSV, um Excel, não importa. Tá? Ou você vai buscar pelo DataFrame para ele já tratar sozinho. Baixei ele, legal. Agora eu vou já pegar, vou fazer describe para verificar quais colunas eu posso trabalhar. Vou pegar as colunas que me interessam para fazer os dados e já vou exportar em Excel muito rápido, tá? E ele já vem tratado, tá bom? Então, pô, merece essa dica que eu estou te dando. E esse modo, especialmente, onde você vai começar a aprender de forma muito mais dinâmica, um macete onde os cursos tentam te esconder, porque é onde eles ganham mais, porque se mantêm com esse controle. Tá? Deixa o like, comenta, compartilha, tá? Passa o teu feedback, qualquer dúvida, tá bom? E a gente se encontra, obviamente, na próxima. Tchau, tchau.